Organizar um setor de trabalho é definir com clareza o que precisa ser feito, quem é responsável por cada atividade e como o trabalho acontece no dia a dia. Quando isso não existe, o setor funciona no improviso, surgem erros, retrabalho e o empreendedor ou empreendedora acaba resolvendo tudo sozinho ou sozinha. Por isso, vou mostrar agora por que isso é importante, o que precisa fazer e como organizar um setor de trabalho de forma simples e prática, começando pelo básico, do mesmo jeito que grandes empresas no mercado fizeram para crescer, pode acreditar. Então vamos lá, por que organizar um setor de trabalho é tão importante? Na prática, quando um setor não está organizado, tudo fica mais lento, confuso e estressante. Tarefas se sobrepõem, ninguém sabe exatamente o que fazer, não existem prioridades, informações se perdem, erros acontecem com mais frequência. Isso gera atrasos, retrabalho, desgaste emocional e, muitas vezes, conflitos desnecessários dentro da equipe. Isso custa muito dinheiro e tempo. Além disso, em pequenas empresas, esse problema costuma ser ainda mais comum. O empreendedor ou empreendedora geralmente está focado ou focada em vender, atender clientes, pagar contas e apagar incêndios. Com isso, a organização interna acaba ficando em segundo plano. Como resultado, o setor funciona do jeito que dá, baseado em hábitos antigos, crenças erradas ou simplesmente na correria do dia a dia. Assim, o resultado bem negativo aparece rápido. Tarefas se acumulam, erros se repetem, informações se perdem, o dono ou a dona do negócio precisa resolver tudo sozinho ou sozinha. Tenha em mente que, mesmo quando a empresa cresce, essa falta de estrutura continua sendo um gargalo, porque ninguém parou para organizar o básico desde o começo. Então, organizar o setor de trabalho não é burocracia. É criar condições para que as pessoas trabalhem melhor, com menos estresse, mais clareza e mais resultado. Quando isso acontece, a produtividade melhora, o clima do time fica mais saudável e o negócio começa a funcionar de forma mais previsível e sustentável. Mas o que significa organizar um setor de trabalho? É sair do improviso e criar uma rotina clara. Significa definir qual é o papel do setor, quais atividades precisam ser feitas e quem é o responsável por cada uma delas. Isso também envolve estabelecer como as tarefas se conectam, como as pessoas se comunicam, quais ferramentas são usadas e onde as informações ficam registradas. Ou seja, não se trata apenas de anotar tudo ou usar ferramentas modernas, mas de garantir clareza no dia a dia. Quando o setor está bem organizado, qualquer pessoa consegue entender como o trabalho funciona, tomar decisões simples e executar suas atividades sem depender o tempo todo de alguém. Com isso, o trabalho flui melhor, os erros diminuem e sobra mais tempo para focar no crescimento do negócio, mesmo quando surgem imprevistos. E como começar a organizar um setor de trabalho na prática em 10 passos simples? 1. Entenda e defina a função do setor. O primeiro passo para organizar um setor não é criar processos complexos ou documentos longos, é entender de forma objetiva qual é a função daquele setor dentro da empresa. Todo setor existe para cumprir um papel específico. Quando isso não está claro, o trabalho perde a direção. Então, depois de entender esse papel, é hora de olhar para a rotina real do setor. Quais atividades são feitas todos os dias? Quais acontecem de vez em quando? O que é realmente necessário e o que só existe porque sempre foi assim? Esse mapeamento simples já traz muita clareza. Assim, com as atividades mapeadas, fica mais fácil definir responsabilidades. Cada pessoa precisa saber exatamente o que é, sua função e o que se espera dela. Só que isso não significa engessar o trabalho, mas sim evitar sobreposição, dúvidas e conflitos. Quando ninguém sabe de quem é a responsabilidade, o problema acaba sobrando para alguém, geralmente o dono ou dona do negócio. 2. Defina objetivos e metas do setor. Todo setor precisa existir por um motivo claro. Assim, antes de organizar tarefas ou pessoas, é fundamental definir qual é o objetivo daquele setor e quais resultados ele precisa entregar. Sem isso, o trabalho perde direção e vira apenas uma sequência de atividades sem propósito. Desse modo, metas ajudam a transformar esse objetivo em algo mensurável e mais fácil de acompanhar. Não precisam ser complexas, mas precisam ser claras e possíveis de entender por quem executa o trabalho no dia a dia. 3. Liste as atividades e funções essenciais. Com os objetivos definidos, o próximo passo é mapear as atividades que realmente fazem parte da rotina do setor. Aqui a ideia é listar o que precisa ser feito para que os objetivos sejam alcançados, separando o que é essencial do que é excesso ou hábito antigo. Esse levantamento ajuda a enxergar falhas, tarefas desnecessárias e até sobrecarga de trabalho. Muitas vezes a desorganização existe simplesmente porque ninguém parou para escrever o que realmente precisa ser feito. 4. Defina papéis e responsabilidades claras. Mesmo em uma pequena empresa, é importante ter clareza sobre quem faz o quê. Sem isso, as tarefas se misturam, o dono ou a dona se sobrecarrega e o trabalho começa a perder qualidade. E a estrutura organizacional não precisa ser algo complicado. Pense apenas em papéis bem definidos, como quem cuida do atendimento e das vendas, quem é responsável pela produção e entrega de serviço, quem organiza as finanças e o administrativo, ou ainda, se o negócio é só você, faça esse exercício mesmo assim.
Isso ajuda a visualizar quais áreas existem na empresa e quais você poderá delegar primeiro quando crescer. Ao mesmo tempo, ter uma estrutura clara dá mais organização, evita retrabalhos e prepara sua empresa para receber novos colaboradores sem perder a identidade. 5. Organize o fluxo de trabalho. Toda tarefa tem um começo, um meio e um fim. Quando esse caminho não está claro, surgem gargalos, atrasos e retrabalho. Desse modo, organizar o fluxo significa entender a ordem natural das atividades, quem inicia, quem dá sequência e quem finaliza. Quanto mais simples e lógico esse fluxo for, mais fácil será para o setor funcionar bem, mesmo quando alguém falta ou quando surgem demandas inesperadas. Esse cuidado é essencial para pequenas empresas, que normalmente trabalham com equipes enxutas e não podem se dar ao luxo de perder o tempo corrigindo erros que poderiam ser evitados. Ao mesmo tempo, saiba que as atividades de um setor não acontecem de forma isolada. Uma tarefa geralmente depende da outra. Assim, organizar o fluxo significa definir a ordem lógica do trabalho, o que começa, o que vem depois e como a atividade termina. Quando esse fluxo está claro, o trabalho flui melhor, os gargalos ficam mais visíveis e os atrasos diminuem. Isso é ainda mais importante em empresas pequenas, onde o tempo e as pessoas são recursos limitados. Então, criar processos é essencial para organizar um departamento da empresa. E se quer entender como fazer isso de um jeito que funciona de verdade, eu mostro uma sugestão muito utilizada por grandes empresas nesse vídeo aqui. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. 6. Comunicação também é organização. Muitos problemas de organização não estão nas tarefas em si, mas na forma como as pessoas se comunicam. Mensagens importantes perdidas, informações desencontradas e decisões mal explicadas fazem parte da rotina de muitos setores. Logo, definir como a comunicação acontece no dia a dia ajuda muito. Por exemplo, quando usar mensagem, quando usar um e-mail, quando uma conversa rápida resolve e quando é melhor alinhar tudo com calma. Tenha em mente que comunicação clara economiza tempo, evita conflitos e melhora o resultado final do trabalho. 7. Ferramentas ajudam, mas não fazem milagres. Ferramentas de organização são importantes, mas não resolvem o problema sozinhas. Planilhas, agendas, sistemas e aplicativos só funcionam quando existe clareza sobre o processo. Dessa forma, o mais importante é que as informações estejam centralizadas e acessíveis, até porque não adianta ter várias ferramentas se ninguém sabe onde está o que precisa. Simplicidade nesse ponto quase sempre funciona melhor do que soluções complexas. 8. Organização precisa de acompanhamento. Um erro comum é achar que, depois de organizar, o trabalho está resolvido para sempre. Só que a realidade é outra. Empresas mudam, pessoas mudam e a rotina também muda. Por isso, revisar periodicamente como o setor está funcionando é fundamental. 9. Acompanhe e ajuste. Ajustar processos, ouvir a equipe e corrigir o que não está funcionando evita que a desorganização volte aos poucos. Então, a organização não é um evento, é um hábito. 10. Cuidado com estes erros. Por fim, cuidado com os erros mais comuns na hora de organizar um setor de trabalho. Eles podem ser: querer documentar tudo de uma vez. Comece pelo que dói mais. Fazer processos complicados demais. Processo bom é simples e direto. Não registrar. Se ficar só na cabeça, não é um processo. Não revisar. Empresa muda, processos também precisam mudar. Enfim, com tudo que acabei de mostrar, saiba que organizar um setor de trabalho não é burocracia, é a base para que a sua empresa pequena cresça organizada e com menos dor de cabeça. Aos poucos você cria uma cultura de organização que vai evitar retrabalho, reduzir erros e liberar seu tempo como gestor ou gestora. E para te ajudar a criar processos que realmente trarão valor para o seu negócio, é preciso saber como profissionalizar sua empresa do jeito certo. Então, assista esse vídeo que mostra o passo a passo para fazer isso de um jeito que realmente vai funcionar, clicando neste botão aqui em cima ou no link que deixei na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!